E aí, Osmar, nesse tempo, a gente vê também algumas ações de governo totalmente equivocadas. Você Por conhece, exemplo? na sua região ali de Ariquemes, região ali próxima a Montenegro. O INCRA chegou, demarcou aquelas terras, assentou as famílias, entregou o título de propriedade, os colonos trabalharam, estão lá assentados. Aí tá, vem o governo do seu José Sarney, do PDS, na época. 85. E o Sarney, eu não sei, assinou o decreto criando a reserva dos Ureuauau. Pegou toda aquela gente ali. 1.863.000 hectares de terra. Eu vou repetir. 1.863.000 hectares de terra. Para quantos o Ureuauau? Osmar, hoje, sei lá, eu vou chutar, sei lá, tem 5.000. Eu acho que você Chutei alto, chutou né? alto Chutei demais, alto. né? Então, só que naquela região ali, já na beiradinha da reserva, chegando ali na região de Montenegro, veio o decreto lá do Sarney, FUNAI, pum! Guarda-chuvão em cima daqueles colonos que o INCRA tinha assentado, tinha dado título de terra, os caras estavam trabalhando ali, muito naquela época, você sabe que malária na nossa região ali dava até em macaco, até não macaco. Perdoava. Entendeu? Muita gente morreu, perdeu entes da família. Mas só para complementar o teu raciocínio aí, você está falando em Montenegro, esse mesmo decreto atingiu os colonos do travessão, oh meu Deus, qual era o nome do travessão? B80? Enfim, de Cacaulândia. Aquelas linhas fazendo fronteira ali com a região da Cunha do Marechal. Sim. Todos eles assentados pelo INCRA, com título na mão, com financiamentos em banco, caíram nesse decreto, junto com o pessoal de lá do Montenegro. Isso eu considero uma ação equivocada dos governantes e uma grande injustiça com o povo. Que não foram indenizados em nada. Eu diria que maior do que essa, aquela criação daquela reserva indígena, Raposa Serra do Sol, lá de Roraima, que aí foi no governo passado, não nesse, o Lula, eu também não sei por quais interesses, criou essa reserva. Com certeza não eram interesses nacionais, porque o Rabelo deixou isso muito bem claro em recentes entrevistas dele. A Amazônia tem 3 poderes: o poder institucional, nacional, o poder das ONGs, que governa toda essa região amazônica, e agora o narco-estado, né? Sim. E esse está perigoso. Está perigoso. Mas, Osmar, voltando então a Rondônia. Rondônia encontrou a sua vocação. Mas, peraí, só um minutinho, não esquece de dizer não. Você citou esses 2 casos para mostrar a atuação equivocada de governo que causaram muito prejuízo para a economia, para as pessoas. Ações conflitantes. Eu acho que o governo tem que ser único. E como é que você vê essas 11 áreas que o senador, na época governador Confúcio, nos últimos dias, 24 horas do seu governo, criou? Também com gente lá dentro, assentado, essas reservas, com todo mundo apoiando, a Assembleia apoiando, nós vamos trabalhar para dar título. E eu estou dizendo porque isso eu vi, você também viu, né? Pois é, Osmar, eu fui colega, deputado federal do Confúcio, lá em Brasília. Junto com ele na época. Nós fomos colegas de Câmara 4 anos. Aquela eleição, Osmar, o povo de Rondônia, que eu vou registrar até e agradecer a confiança do
povo de Rondônia, naquela eleição a eleição foi em 95, 94, 95, a posse foi em 95. O povo de Rondônia me homenageou e me elegeu o deputado federal mais votado naquela eleição de 1994. Eu tenho uma pergunta para fazer para você em relação a isso. Tá? E o Confúcio, eu me elegi ali na região, a minha região, Jaru, mas eu já tinha uma base boa praticamente no estado inteiro, né, porque eu já vinha de 82 e fiz vários mandatos seguidos de deputado estadual. E naquela época eu fui presidente da Assembleia, naquela legislatura passada, lá de 91 a 94. Inclusive, Osmar, naquele tempo eram 4 anos a legislatura? 4 anos. De presidência? Depois que mudou para 2? Não. Com direito à reeleição? Era 2 anos. Ah, tá. 2 anos. E você se reelegeu? Eu fui presidente naquela época os 4 anos. Tá. Teve um caso, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, e aí eu, na época, o presidente aqui, eu digo, bom, se deu certo lá, por que que não pode dar aqui? Por que que eu não posso ser reeleito? E eu fui, na minha primeira eleição de presidente, dos 24 deputados votantes, eu tive 23 votos. Dos 24, eu tive 23. E no segundo... Você não votou em você mesmo? Pois é. Votou contra? Não sei. Então, eu fui... Ou se absteve, porque estava muito difícil? Vamos deixar a coisa... E aí depois eu fui reeleito, né, presidente. Uhum. Mas, voltando a essa questão do Confúcio. Uhum. Eu fui colega dele 4 anos, inclusive fizemos na época, eu lembro que nós fizemos um trabalho conjunto, ele lá em Ariquemes, eu ali no Jaru, levar uma rede de energia elétrica da cidade de Jorge Teixeira até Colina Verde. O Confúcio botou uma emenda, eu coloquei outra, e aí, juntando o recurso, deu para fazer essa linha de transmissão. Naquele tempo as emendas ainda eram magras, né? Mas naquela época o deputado federal ganhava R$8.000 de salário bruto, tá? 8 mil bruto, aí tinha os descontos. E emendas, eu lembro, vamos fazer um registro aqui, deputado federal, o Dema era prefeito do Jaru. E aí o Dema disse, deputado, o senhor podia ver lá se conseguia botar uma emenda para mim, a prefeitura, comprar um ônibus, que eu quero transformar o ônibus num postinho de saúde ambulante, para ir nos distritos. Eu digo, tá bom, Dema, vamos ver. Aí apresentei a emenda, o ministro da Saúde era o Adib Jatene. R$100.000. O médico. Osmar, eu afinei as canelas, indo do Congresso, da Câmara, até o Ministério da Saúde, atrás dessa emenda de R$100.000, até que foi liberada. Então, naquela época, o teto de emenda era R$1 milhão. Então, para você conseguir uma emenda de 100 mil, como eu falei, tinha que afinar as canelas. Era 10% do Nós total. Nós colocamos, na época, uma emenda de bancada para construção ali. O Chiquilito era prefeito de Porto Velho e nós colocamos uma emenda para construção ali daquela avenida Guaporé. Ali, onde tem aquele shopping ali, abandonado ali, que não foi concluído. Na esquina com a BR.
Com a BR. Então, ali, Avenida Guaporé. Que era do cara do baú, né? Tenho uma vaga lembrança. Mas, então, nós colocamos uma emenda de bancada. 7 milhões de reais. Bianco, senador. Amorim, senador. Silvio Hernandes, Expedito Júnior, Oscar Andrade, Carlinho Camussa, mas, enfim, Marinha Raupe, Confúcio. Conseguimos essa emenda de 7 milhões para a construção ali da Avenida Guaporé. Na época, eu não sei se é verdade, mas foi comentado que foi o maior recurso já liberado de emenda para a região norte. Não sei se... eu não entendeu? Eu não sei se é verdade. Bom, mas de qualquer forma era um valor substancial. Mas o que eu quero dizer, Osmar, é que naquela época a coisa era bem diferente, tá? Era bem diferente. As coisas eram bem escassas, não tinha esse recurso todo. E a liberação não era impositiva. Não. Você tinha tinha que agradar o presidente. Você tinha que transitar com o ministro, você tinha que transitar com o secretário-geral do ministério ali, aí o pessoal que acompanhava as votações no Congresso tinha que ver e tal. Era desse jeito. Então, Osmar, voltando um pouquinho aqui para Rondônia. Sim, mas você estava falando do Confúcio para chegar na questão das 11 áreas. Das 11 áreas. Eu digo, meu ponto de vista, que isso foi uma medida equivocada do governador Confúcio na época. Tá? Eu não sei se ele faria isso hoje de novo. Agora, que causou e está causando um prejuízo muito grande para Rondônia, está.